Primeira Epístola de João, capítulo de número 4, os versículos de 1 a 6. Diz assim o texto bíblico: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto, vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Dois termos que o João gosta muito de usar para se referir a os crentes, os irmãos em Cristo. O primeiro está aí no versículo 1, que é amados. Quando ele usa essa expressão, amados, amados de Deus, amados irmãos, meus amados, ele deixa claro que está se referindo aos seus irmãos na igreja. O outro termo está no versículo 4, que é filhinhos. Ele também chama os irmãos de filhinhos. Principalmente, como nós comentamos hoje pela manhã, quando ele se refere a novos, a mais sensíveis na fé, a irmãos que vêm chegando agora, ou aqueles que que Jesus mesmo chamou de pequeninos, né? Esses meus pequeninos, aqueles que carecem de um cuidado maior, mas que já têm um contato com a palavra e que dela já estão aprendendo, já estão crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Então, é bom a gente dizer isso antes da gente entrar no texto propriamente dito, para que se entenda que esta é uma palavra para os irmãos na igreja, para os irmãos dentro da igreja e para aqueles que já são considerados servos de Deus. Amém, amados? Então, a advertência feita a esses irmãos, inicialmente, é para que eles não venham a acreditar, por esses não deem crédito a qualquer espírito, que eles não venham a acreditar em qualquer pessoa, que eles não venham a acreditar cegamente, sem o devido critério, sem a devida averiguação, sem a devida investigação. Não venham a acreditar em qualquer pregação. Ele usa a expressão, não deem crédito a qualquer espírito. E isso nos intriga, porque logo de cara nós temos a relação com o que é espiritual, como sendo uma relação nossa com algo que nós não podemos ver, não é verdade? Nós não podemos ver, nós não podemos ouvir, nós não podemos pegar, apalpar os espíritos, mesmo que pela fé a gente saiba que eles estão aí entre nós. Espíritos bons, os anjos de Deus estão por aí, seres celestiais, assim como espíritos maus. Desde que o homem foi expulso lá do Éden,
uma das desvantagens do homem fora do paraíso foi a de conviver com os demônios em meio a eles e ainda levando essa desvantagem, sabendo que eles nos veem, nos ouvem e que nós não podemos vê-los e nem ouvi-los. E aí vem o apóstolo João com essa instrução para que a gente não venha a acreditar em qualquer espírito. E se a gente não averigua direitinho de que espírito é esse que ele está falando, fica complicado para a gente e daí surge inclusive margem para os espiritualistas. Entre esses chamados espiritualistas, talvez o grupo que vocês conheçam com mais intimidade sejam os espíritas, por exemplo. Qual a característica dos espíritas? Eles se reúnem ali no que eles chamam de uma mesa branca, sob o comando de uma pessoa que eles denominam de médium, e esse médium, então, tem uma relação, ele conversa, ele dialoga normalmente com o espírito de alguém que já morreu, com a alma de alguém que já se foi. E aí chega você, senta naquela mesa, e o camarada incorpora lá um demônio, que isso para eles não é nem um bicho de 7 cabeças, e ele vai falar com a voz do teu vovô, ou da tua vovozinha, que morreu há 40 anos atrás, e você chora de saudade, e ele fala com a mesma voz da velhinha, e ele lembra ali de coisas que você viu na infância, chama até aquele cachorrinho que só vocês conheceram pelo nome, e a pessoa se emociona, e oh meu Deus, a alma de vovó falou comigo mesmo. Essa seria o método mais comum no meio dessa nossa sociedade aqui, de relação entre quem está vivo e espíritos, né? Normalmente, alma de quem morreu. Gente assombrada vê alma penada andando por aí, corre com medo de alma, aquele negócio todo, coisas do imaginário do povo e também das nossas crendices populares. Nenhum de nós inventou essas coisas. Sabe-se lá como elas chegaram no meio de nós. E alguns, até os dias de hoje, têm um medo terrível, passa a noite virando na rede de um lado para o outro, sem coragem de levantar e ir no escuro lá no banheiro fazer um xixi, com medo de naquele pedaço de caminho se deparar com uma alma penada ali, né? Isso é um medo tolo, né, que lamentavelmente muita gente ainda tem. Mas não é desse tipo de espírito que João está falando aí, não. De maneira nenhuma. Primeira coisa que você tem que levar em consideração é que João está fazendo uma referência a pregadores no meio dos irmãos. Alguém que esteja pregando para os irmãos. A igreja se reúne ou se encontra, se depara de repente com um ponto de pregação onde alguém está ali pregando o que pretenda ser uma mensagem do Evangelho, e esses pregadores, em qualquer circunstância, estarão agindo mediante, vamos dizer assim, influência de dois espíritos. Evidentemente, o Espírito Santo de Deus, que é aquele que capacita os bons pregadores a entregarem a mensagem que é de Deus, e outros mediante o espírito do anticristo, que ele vai citar aqui por nome, só falta pouco dar o CPF nos versículos mais adiante. Então, o que João está dizendo é que quem prega, quem fala, o faz instruído, guiado por algum espírito. Há um espírito responsável pela pregação. E todo homem que prega está sujeito a esse espírito. Amém, irmãos? Estão entendendo até aí? Nisso, a advertência é muito clara, direta, sem arrudeio nenhum. Não acreditem em qualquer espírito. Não deem crédito a qualquer espírito. Traduzindo, não deem crédito imediatamente a qualquer pregação que você escute.
Qualquer sermão, qualquer palavra, qualquer pregação que circule entre nós precisa ser submetida a um crivo. Precisa ser submetida a uma apreciação, a uma investigação, para que se possa, então, dar a ela o devido crédito. Amém, queridos? Esse espírito é a pessoa que fala, as influências espirituais invisíveis que guiam o discurso, assim como as ações daquela pessoa que prega. Esses têm de ser postos à prova, observando sua doutrina e sua conduta. Primeiro, amados, pela manhã a gente comentava, citando exemplos mais recentes de uma senhora cujo vídeo circulou essa semana, mais uma coaching entre tantos que tem aparecido, pretendendo serem pregadores do Evangelho. E tem reunido multidões diante deles para ouvirem o que eles têm para pregar, porque dizem palavras, proferem palavras que o povo se agrada muito em ouvir. Todos nós encaramos semanas difíceis, trabalho difícil, a vida não é fácil, família para administrar, uma casa para cuidar, um trabalho para desempenhar, aquele aperto para pagar as contas, não é? Aqui acolá um probleminha de saúde, um prejuízo aqui, um negócio acolá. Então, quando chega no domingo, a gente se reúne com a igreja e tem sempre a expectativa que dali sairá uma palavra que vá nos dar uma animada, levantar o nosso ânimo para encarar mais uma semana de trabalho. E como cada um de nós sabe onde é que o calo aperta, cada um de nós sabe o quanto sofreu, o quanto batalhou, o quanto se humilhou, as tristezas que encarou, as raivas que passou, até chegar esse domingo, não é verdade? Então, ouvir de repente mensagens que digam: olha, você é maravilhoso, olha, você é tão cheiroso, olha, você é poderoso, olha, Deus fez esse universo todinho por tua causa, você sabia? As pessoas adoram ouvir isso. Olha, você é muito importante. Olha, ai do mundo se não fosse você. Olha, tudo que Jesus sofreu foi por tua causa, viu? Que você é muito gostosinho, então Jesus sofreu aquilo tudo por causa desse charme todo que você tem. Você é muito inteligente, você é poderoso. Ou seja, você sai daqui inchado, parecendo um cururu, desse tamanho, com o ego lá na lua, sem ouvir absolutamente nada de evangelho, sem nenhum confronto com a tua natureza carnal e pecaminosa, sem nenhuma apresentação do Deus que realmente é amor, mas que também é justiça, e que virá daqui uns dias tanto para resgatar a sua igreja dessa terra, quanto para tocar fogo nela e com aqueles outros que aqui ficarem. Não existe aquela mensagem que fala para você: ei, você é um pecador. Você é mau. A tua natureza foi completamente degenerada quando Adão pecou lá no Éden. Como diz o rei Davi, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. O pecado é algo inerente à vida do ser humano. Nós chegamos aqui condenados à morte, todos nós condenados ao inferno, mas pela graça e misericórdia de um Deus maravilhoso, há uma possibilidade de salvação por meio de arrependimento verdadeiro, genuíno dessa vida de pecados e fé, crença no sacrifício infalível do Senhor Jesus na cruz do Calvário para nos resgatar daquela condenação a qual estávamos submetidos. Amém, amados? Então a gente comentava pela manhã que essa senhora, empolgada, dizendo, tentando descrever esse ato da encarnação do Verbo, Jesus então deixar o seu céu de glória e se fazer um homem como nós, a mulher se empolgou tanto ao ponto de dizer que Jesus se transformou em um pecador. Então, o que aquela senhora acaba por fazer
seguindo talvez o modelo de um outro herege que dias antes dela disse que Jesus, se tivesse lá no Jardim do Éden, no lugar de Adão, também teria comido do fruto, teria pecado também. E ele vai mais além, vai dizer que olha para Jesus e não consegue se ver menor do que Jesus, ele consegue se ver do mesmo tamanho, em condições iguais, ele e o próprio Senhor Jesus. E aí vai dizer para a plateia que cada um arrependido, segundo o conceito de arrependimento que ele tem, é um Jesus também. E faz então com que seus ouvintes sintam-se como deuses. Por que esses homens pregam esse tipo de mensagem? Por que esse povo sobe em púlpitos, pegam em microfones, abrem Bíblias, abrem suas bocas e entregam uma mensagem diabólica dessa? As intenções desses homens são ruins. Eles são homens perversos. São homens que desejam o mal de outras pessoas. São não, amados. Curioso é isso. São homens que são dotados até de alguma boa intenção. Sem terem experimentado em nenhum dia de suas vidas um conhecimento adequado, profundo e verdadeiro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e sem terem se submetido humildemente a um período de estudo, oração diligente, meditação profunda para aprendizado da palavra do Senhor. Com esses corações cheios de boas intenções, mas com essas cabeças também cheias de caraminhola, eles saem por aí entregando essa mensagem que não pode ter brotado simplesmente de seus corações. Então, de onde é que essas mensagens surgem? Muito bem, Bruno, obrigado. São homens que estão pregando mediante a influência de espíritos enganadores. E é curioso, porque estão enganando muita gente. Mas é maravilhoso, porque não estão enganando os eleitos de Deus. Amém, amados? Daí, além dessa primeira característica, de ter que ser postos à prova, também, bem como fazendo uso de nosso discernimento espiritual, que é um dom dado por Deus. Ou seja, antes, ao invés de dar crédito a qualquer espírito, primeiro, prove os espíritos para ver se procedem de Deus. Uai, pastor, mas isso é possível? Sim. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, apresenta ali alguns dos dons que Deus dá à igreja. E alguns irmãos no meio da igreja, quem sabe todos, recebem da parte do Senhor um dom que está lá enumerado, grafado como o dom de discernimento de espírito. Então isso quer dizer que o Senhor não nos deixou largados. Ele não nos deixou cegos aí, vagando em qualquer direção e sujeitos a qualquer espírito que possa nos enganar, sem a devida condição de identificar se aquele espírito é do bem ou do mal. Porque o próprio Senhor, que dá a boa pregação por meio do Espírito Santo que influencia os bons pregadores, é o mesmo que dá também como dom o dom de discernimento de espíritos, para que haja, ainda que uma criatura no meio de uma congregação desse tamanho, para afrontar um mentiroso quando ele aqui aparecer, levantar e dizer: ei, conversa é essa aí, rapaz? Como dito, aquele vídeo da senhora que diz que Jesus se tornou pecador, poderia ter se levantado alguém
no meio de um salão lotado de gente gritando améns e aleluias. Olha que tristeza. Amém, aleluia, glória a Deus. Sem um que levantasse para dizer: ei, tu tá louca, mulher. Desça daí que tu não tem condição de pregar coisa alguma. Desocupa esse púlpito aí, atrevida, mentirosa. Eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Essa palavra não é de Deus. Ou aquele outro louco que disse que Jesus estivesse no Éden, no lugar de Adão, Jesus também teria comido do fruto e pecado. Alguém deveria estar ali para dizer: seu miserável, chechelento dos infernos, sai daí, que Jesus foi tentado, foi no deserto, não foi no Éden, e sob condições degradantes, e não uma vez só, mas por 3 vezes, e venceu o inimigo com o uso da palavra. Você não sabe quem é Jesus, saia daí, maldito. Mas não tem. E aí você vê que é um dom que Deus dá, é um dom dado pelo Espírito Santo, mas você tem a infelicidade de contemplar uma multidão inteira, onde não há um CPF sequer capaz de se levantar para calar a voz do maldito. Ainda que sob o risco iminente daquela multidão pegar esse indivíduo e jogar fora pela janela, né? Mas deveria haver um que se levantasse em favor da palavra. Quando um louco desse dissesse: eu de frente para Jesus, olhando para Jesus, me vi igual a Jesus, não me vejo inferior a Jesus, não. E ele dizer: ah, é, bonitão? Então cria aí um universo, já que tu e Jesus são assim, igualzinho. Dá uma passadinha pela cruz, nós vamos pendurar você numa cruz aqui, 3 dias depois tu desapareça da sepultura. Nós vamos lá abrir para ver se tu sumiu mesmo. Dá uma caminhadinha por cima d'água, atravessa ali para o Maranhão correndo. Pode até aproveitar as coroas que tem no meio do rio. Toma aqui 5 pãezinhos aqui, multiplica aí, pô. Pessoal que está aí com fome, precisando comer. Dureza. Que o dom é dado. Deus dá. Talvez ele dê de modo muito raro, para um aqui, outro acolá. Ou realmente ele esteja distribuindo esse dom à vontade, mas parecendo com aquele rapaz que pegou um talento e enterrou com medo de perder. As pessoas têm pego esse dom e enterrado também. Deus te deu, mas você não usa. Aí é um problema sério, né, amados? Então, ainda em 1 Coríntios 14, 29, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e outros julguem. Quando Paulo está falando acerca da confusão lá na igreja de Corinto, fala da questão das línguas. Se você fala em outra língua, só fale se tiver alguém do lado que interprete. Se não tiver, ou tu cala a tua boca, ou você fala numa língua que o povo possa entender. De que adiantaria eu aqui em cima do púlpito falando um monte de palavra aqui que você não compreendesse coisa nenhuma? E eu te servi para quê? Ano passado nós recebemos 2 americanos aqui, os camaradas aqui falando em inglês, mas bem do lado o que é que tinha? Um irmão nosso, piauiense, traduzindo simultaneamente do inglês para o piauiês. Graças a Deus que o nosso irmão traduzia logo para o piauiês mesmo, não era para o português não, ele caprichou, nos ajudou bastante. É o irmão Alan, da segunda igreja batista lá de Teresina. Caso contrário, de que adiantaria eu trazer 2 pastores dos Estados Unidos para falarem em inglês aqui e ficar todo mundo aí, inclusive eu. Ei, mas fala bonito, né? Não entendi nadinha, mas falou bonito demais. Que profetize 2 ou 3, mas que haja quem
julgue a profecia, para ver se ela provém mesmo de Deus ou não. Para eles, naqueles dias, era super interessante alguém profetizar. Não existia a palavra circulando e uma Bíblia montadinha, bonitinha, igual essa que a gente tem na mão. Para nós hoje, nem disso a gente precisa mais. A profecia encerrou, acabou aqui, ó. Parou por aqui. Se o profeta se levantar e disser alguma coisa que está de acordo com a Bíblia, então está chovendo no molhado, é desnecessário, não precisa. E se o que ele disser for contrário à Bíblia, pedra nele, é herege e mentiroso. Então, acabou, amado. A profecia está aqui, ó. É isso aqui que é profecia. Seguindo adiante, provem os espíritos, ou provai os espíritos. Isso é um verbo imperativo, amados irmãos. É uma ordem que está sendo dada. Provai os espíritos. Provem, julguem, examine, para ver se procedem de Deus, aplicando aquele dom, fazendo uso daquele dom que está citado lá em 1 Coríntios 12, 10. O dom de discernimento de espírito. Deus não determina que nós façamos coisas impossíveis para as quais Ele mesmo não tenha nos capacitado. Amém, queridos? E o motivo? A última frase do versículo 1. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Duas mensagens preocupantes, amados. Primeiro, é que esses falsos profetas não são poucos. Eles são muitos. Puxa vida, amados. A gente tem a constatação que é triste, assombrosa, quanto ao ao percentual dentro do todo, do total, o baixo percentual de bons pregadores em detrimento de uma quantidade absurda de maus pregadores. O evangelho anda a carroça nesse Brasil quando se diz respeito a uma boa e abençoada exposição da palavra de Deus. E ela circula de avião a jato quando se refere às heresias que se propagam no meio cristão. Amados, são quase 2000 anos desde a ascensão do Senhor Jesus, quando ficam os apóstolos para levarem adiante a mensagem do Senhor. E mesmo esse primeiro grupo, essa primeira linhagem de discípulos do Mestre, já demanda tempo de suas vidas para escreverem coisas, para advertirem as igrejas quanto aos falsos pregadores. O Evangelho de João já tem essa preocupação. Várias epístolas de Paulo têm essa preocupação. Essa primeira epístola de João é basicamente por conta da falsa pregação que ela vai ser escrita. Se a primeira linhagem de pregadores já encarou essa dificuldade, avalie nós agora, 2000 anos depois. Porque muitos falsos profetas, são muitos. Se fosse um ou dois, talvez João os tivesse citado pelo nome. Olha, o Alexandre Latueiro, que teve problema lá com o Paulo. Olha, o Elimais, o mágico, está por aí falando besteira. Não cito o nome de nenhum.
e apenas adverte a igreja com a verdade de que eles são muitos. E além disso, pior do que isso, é a segunda informação, é de que eles são ativos, que eles vão à luta, eles saem à peleja, eles trabalham, eles vão. Não é que esses falsos profetas estão quietinhos lá no canto deles, não, esperando que alguém vá lá fazer uma consulta. Não, eles são muitos e eles têm, se esparramado pelo mundo. Eu ainda estava na Filadélfia, 11 anos atrás, quando um amigo deu o contato de um maluco que se chamava de pregador itinerante. Eu sou pregador itinerante, você dá uma oportunidade para eu ir lá na tua igreja pregar, mas nem pensar. De jeito nenhum. Eu tenho uma palavra, tem não. Vá lá para baixo da égua. Não, para baixo da égua não, né, Diego? Vai para outro canto, né? Vá para o quinto dos infernos com tua itinerância. Já conhecia o conteúdo da pregação do elemento. Não gastava nem muito tempo para provar os espíritos quanto aquele indivíduo tinha para pregar. Esse provar os espíritos diz respeito a submeter o conteúdo da pregação a um crivo e também a vida do pregador. Tem uns camaradas que possuem até uma pregação interessante. Mas quando você vai ouvir o que aquele elemento tem para pregar e combina com os exemplos de vida ou com a característica de vida do camarada, facilmente você chega à conclusão que não dá para ter com ele nenhuma relação. Não vamos longe, não. Vocês se lembram das celebrações do aniversário da cidade ano passado? Um evento ali na Praça Filinto Rego. Estava na reunião quando os irmãos tomaram frente da coisa e deliberaram que iam trazer o pregador. E eu, pastor Milton, o senhor prega, eu dirijo. Não, vamos trazer de fora. Trouxeram um pregador para falar abobrinha, mas pior que o pregador foi um cantor, que ainda veio do Goiás, mas aquela praga não é no Goiás não, ele é maranhense. Mora no Goiás hoje, mas ele é maranhense. Trouxeram um infame para cantar, recebendo R$600 da prefeitura, mais comida, passagem e hospedagem no hotel. Para mentir. Vocês se lembram da história que ele contou, da música que ele teve que cantar não sei quantas vezes para ganhar 6 traficantes num morro lá em Belo Horizonte? Mentiroso safado. Tem uns 10 vagabundos que nem ele que contam essa mesma história pelo Brasil afora. Ainda que o conteúdo do que aquele homem cantasse fosse proveitoso, como dar crédito para um vagabundo daquele? Estão entendendo, amados? E os nossos irmãos caem como mosca no mel, cedendo para esse tipo de indivíduo. E são capazes de abrir as bocas e gritar aleluia, glória a Deus, diante das asneiras que os caras têm para pregar. Essa altura do campeonato, como é que ficam os pequeninos do Senhor? Estão entendendo as preocupações do Senhor com os seus pequeninos? Loucura, né? Verso 2. Nisto, vocês reconhecem o Espírito de Deus. E ele coloca o nisto aí e ele vai identificar esse nisto. Ele não vai deixar a gente feito bobo, não. Como identificar se o Espírito é de Deus? E ele coloca um exemplo aí no versículo 2. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E o oposto também é verdadeiro no versículo 3. Todo espírito que não confessar isso, ou seja, não confessar que Jesus veio em carne, não procede de Deus. O que João estaria querendo dizer com essas duas declarações?
Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne. Um dos inimigos combatidos aqui é um embrião do que mais tarde se tornaria uma seita cristã herética perigosíssima, chamada de gnosticismo. Esses gnósticos vão desenvolver um falso cristianismo, uma falsa pregação, que tem uma porção de características mentirosas e deturpadas acerca da palavra de Deus e também da pessoa do Senhor Jesus. E dentre essas deturpações, uma delas era a de dizer que não. Uma ia dizer, não, esse Jesus aí não é Deus, coisa nenhuma, não, era apenas um cara legal. E outra era dizer, não, realmente ele era Deus, mas ele nunca foi homem, não. Pegou aquele corpo emprestado ali, mas na hora de crucificação ele caiu fora e deixou aquele camarada padecendo ali sozinho. Então João já está combatendo esse tipo de ensinamento torto no meio do povo de Deus. Por isso ele usa essa expressão, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, procede de Deus. Confessar que Jesus veio em carne é confessar que tem entendimento acerca de um grande mistério das Sagradas Escrituras, a encarnação do Verbo. Jesus é 100% homem e é também 100% Deus. Nunca deixou de ser Deus. Mesmo esvaziando-se a si mesmo, tomando a forma de homem e sendo fiel até a morte, morte de cruz, esvaziando-se a si mesmo não fazendo uso de seu poder como Deus, pelo contrário, entregando-se a si mesmo em favor de nós para morrer na cruz, a fim de que tivéssemos remissão dos pecados. Tudo isso sem deixar de ser Deus. Os crentes, por mais que tenham dificuldade de explicar isso, às vezes a pessoa crê nisso tudo, mas alguém dá um aperto, me explique isso aí como é que é. Ele coça a cabeça, ele gagueja, ele dá tremedeira, as vistas escurecem, ele não consegue explicar, mas ele entende, ele sabe como é. Ele sabe que Jesus é homem, ele sabe que Jesus é Deus. Ele sabe quem é o Senhor. O oposto disso é o espírito que não procede de Deus, que vai arranjar para Jesus um monte de definições que não condizem com o que Jesus realmente é, com o que Jesus realmente foi. Em Mateus 16, quando Jesus está perguntando para os discípulos, quem o povo diz que eu sou? Estou dizendo que o Senhor é um profeta das antigas, que o Senhor é João Batista que ressuscitou. E vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro então faz a famosa confissão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Então ele vai dizer, bem-aventurado Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, antes foi o Pai que está no céu que te revelou. Essa revelação vem do alto, ela não é encontrada em banco de faculdade. Não adianta virar doutor para ter entendimento disso. É revelação que vem do alto. O Senhor revela a quem Ele quer. Revelou a um pescador chamado Pedro e mais outros 10 de seus amigos ali do lado. Eles sabiam quem era Jesus. Nós sabemos quem é Jesus. Amém, amados? Quando nós tentamos estragar a figura do Senhor, quando nós tentamos arrumar outras definições para o Senhor, nós estamos dando uma declaração que não sabemos quem Ele é. Ou estamos confessando para o mundo inteiro que o Senhor não se revelou para nós. Continuamos carentes da salvação, do mesmo jeito que sempre fomos. Prestem bem atenção. Quem não sabe quem foi Jesus, não sabe
quem é Jesus. E é por causa disso que não teme ao Senhor. Como diz Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Toda sabedoria começa a partir de temer a Deus. É preciso temer a Deus. Quem não teme a Deus não teme a coisa nenhuma, e é por isso que morre fácil. Quem nos mantém vivo é um tiquinho de medo das coisas que a gente tem. A gente está vivo porque a gente tem medo de pôr a mão na boca do leão. De vez em quando aparece um louco aí que tem essa coragem, o que acontece? Morre ligeiro, né? Quem não sabe quem foi Jesus, não sabe quem é Jesus. E é por isso que não teme ao Senhor. É por isso que não sabe que os olhos dele estão sobre toda a terra. É por isso que não sabe ou não se dá conta de que não existe nada que você faça que ele não esteja vendo. Olha o zoião em cima de você. E você está lá, atolado no pecado, achando bom, gostosinho, tá uma beleza, vamos que vamos, sem se dar conta de que o Senhor está vendo. Mamãe não está vendo, papai não está vendo, minha mulher não está vendo, meu marido não está vendo, vamos lá, olha a cabeleira do Zezé. Mas o Senhor está vendo. Nada passa despercebido aos olhos dele, ele está vendo tudo. Por que as pessoas incorrem em tão descabelada pecaminosidade? Porque não conhece Jesus, não sabe quem é Jesus, não tem como confessar que ele veio em carne, não tem como fazer uma exposição de quem ele é. Por isso que não o teme, não sabe que está sendo visto por ele o tempo todo. Como num grande Big Brother, que as câmeras são os olhos do Senhor. Quem teme ao Senhor, teme pecar, porque sabe que o Senhor está vendo. Pode estar escondidinho do mundo inteiro, mas não está escondido do Senhor. Quem não sabe quem ele foi, não sabe quem ele é. Por isso não o teme. E não sabe quem ele será. E é por isso que não o aguarda. É por isso que não o espera. É por isso que a morte o pega de surpresa. Porque imaginava que ia morrer com 80 anos. Rapaz, agora que eu estou com 30 e pouco, 40, tem nem 50, já morri. Pois é. Por amor dele, somos entregues à morte. Todo dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. As ovelhas que vão para o matadouro não vão para tomar um banho na lama, amarrar um lacinho de fita no pescoço e voltar para o pasto. Estão indo morrer. Assim estamos nós, os discípulos do Senhor. Nesse mesmo tronco, caminhando para levar a machadada na cabeça, a qualquer momento. Mas quem não sabe quem é Jesus, desconhece essa verdade da vida. Vivem como se nunca fosse morrer e morrem como se nunca tivesse vivido. Então, amados, essa declaração acerca de provar o Espírito e conhecer o Senhor, acerca dessa confissão, é algo simplesmente maravilhoso. Maravilhoso. A metade do versículo 3, depois que ele identifica os que não confessam que Jesus veio em carne, não procedem de Deus, pelo contrário. Este é o Espírito de quem? Mas olha, rapaz, olha o dito cujo aí. Esse é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. O próprio João, na mesma epístola, capítulo 2, versículo 18, está dizendo: muitos anticristos têm saído pelo mundo.
Aqui, se referindo aos falsos profetas, ele está só repetindo essa declaração. Ora. E esse não é um ser a aparecer futuramente, antes ele já está no mundo. A falsa pregação, a má pregação, procede do anticristo. As características desse anticristo, diferente do que alguns cogitam, é que trata-se de alguém que está atuando dentro da igreja e não fora. Ele prega na igreja. Ele dialoga com os irmãos. Ele ensina os irmãos. Tem gente querendo ver o anticristo lá fora. Vão dizer que é o Papa, que é o Ayrton Senna, o Silvio Santos, Barack Obama, Saddam Hussein, como lembrou o Diá mais cedo, Bolsonaro, Lula. O espírito do anticristo não é uma pessoa, é um espírito que age por meio dos maus pregadores que estão espalhados pelo mundo. Que regem esses falsos profetas, que são muitos, saindo pelo mundo afora, se espalhando pelo mundo afora. E por que eles são perigosos? Porque estão em púlpitos como este aqui, diante de plateias como esta aqui, como vocês, com a Bíblia na mão, igualzinha a essa aqui, mas deturpando o ensinamento dela e despejando nas cabeças do povo uma pregação que o Senhor Jesus não fez e nem mandou que ninguém fizesse. O grande perigo é esse. O grande problema é esse. Verso 4. Filhinhos, vocês são de Deus, Vocês são de Deus. E vocês têm vencido os falsos profetas. Por quê? É na inteligência, é na força, é porque eu sou bom de porrada. Não. Deus tem lhes dado vitória. Porque Deus tem dado para vocês um Espírito que é maior do que o que está no mundo. É o Espírito Santo. Maior é o que está nos servos do Senhor Jesus, o Espírito de Deus, do que o Espírito que está no mundo, que é o Espírito do anticristo, do inimigo de nossas almas. Nós temos vencido os falsos profetas, eles não têm passado a perna em nós, porque o Espírito Santo tem nos dado suficiente sabedoria para não sermos enganados por eles. Como ele vem fazendo uso da igreja há quase 2000 anos para iludir massa de gente. Irmãos, pelo amor de Deus, a maioria esmagadora dos cristãos do mundo estão sendo enganados e estão enganando também. São enganados e enganadores. Não se iludam e nem se admirem do número não, que eu estou sendo generoso. Talvez o número dos verdadeiros cristãos não chegue a 5%. Pastor, que número louco é esse? Irmãos, eu estou falando isso com muito pesar no coração. Não é com alegria nenhuma, não. É com tristeza. É com peso. É com dor. É pouquinha gente pregando verdade. Pregar verdades não enche igreja. Pregar verdades não dá dinheiro. Pregar verdades não deixa ninguém famoso. Não faz com que a gente se encha, seja rodeado de muitos amigos. Pelo contrário, nos cerca de inimigos. Nos faz antipáticos aos olhos do mundo. Sem nenhuma simpatia. Mas ainda assim perseveramos. Porque nos empenhamos por fazer a vontade de Deus. E não a nossa própria vontade. Quando pregamos, buscamos agradar o Senhor e não os ouvidos de quem está nos ouvindo.
Não nos empenhamos por pregar algo que vai massagear o teu ego, que vai fazer um cafuné, um carinho em você. Mas anunciamos as verdades de Deus que pode salvar a tua alma. Amém, amados? Verso 5. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Amados, há uma afinidade. Por que a falsa pregação suscita em nós tanta raiva, tanta inconformidade? Porque nós sabemos os estragos que ela causa. O mundo que deveria ouvir uma pregação genuína para libertação e salvação de almas tem ouvido uma lenga-lenga. Como disse Jesus aos fariseus, vocês se esforçam para fazer um prosélito, ou seja, para ganharem alguém para a sua religião, e quando fazem, o tornam 2 vezes mais merecedores do inferno do que vocês mesmos. Palavras do Senhor Jesus. Não é uma invenção do pastor Walter. A pregação, e muito empenho para a pregação, de uma religiosidade inútil. Serve para nada. A não ser para manter o homem sob o mesmo engano de sempre. Achando que está arrebentando, quando na verdade está arrebentado. Eles procedem do mundo, não procedem de Deus. Por essa razão, falam da parte do mundo, falam do que é comum a eles. E o mundo vai dar ouvidos, é uma pregação super agradável de se ouvir. Um contraste disso é o verso 6. Nós, pelo contrário, somos de Deus. João está se reportando aos seus fiéis irmãos em Cristo. Ele fala daqueles que têm o Espírito Santo, por isso têm vencido o mundo e os falsos profetas e o poder do anticristo. Nós somos de Deus. Os demais que conhecem a Deus ouvem a nossa pregação. Aqueles que Deus tem chamado dão ouvidos a essa pregação. Aqueles que Deus nos chamou são religiosos que estão ouvindo uma pregação, achando legal e estão perseverando nas suas vidas de maldades. Estão adubando a erva daninha de seus corações, sem nenhuma disposição de mudança. Nenhuma demonstração de arrependimento. Muito menos de fé. Porque Deus tem lhes amolecido os corações para crerem na mensagem do Evangelho. Esses que nos ouvem. Alguns exemplos. Romanos 9,18 diz: logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Atos 13,48, a palavra diz, depois de uma pregação, que creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Uma multidão ouviu a pregação, mas apenas alguns deram ouvido à pregação. Por quê? Os outros, os demais, por que a multidão inteira não se converteu? Porque Deus não a chamou. Deus chamou alguns no meio daquela multidão. E aqueles que haviam sido destinados à vida eterna ouviram a pregação, se converteram e foram salvos. Há exemplos onde há uma pessoa só. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia.
Quando o apóstolo Paulo passa para a Europa, para o continente europeu, ele não acha uma sinagoga para pregar, ele vai pregar numa beira de rio, acha lá um grupo de pessoas e ali ele anuncia o evangelho. Por que que aquele povo, aquele grupo de pessoas não se converteu inteiro? Por mais que seja duro de admitir, mas a gente tem que dizer, porque Deus não quis. A mensagem foi uma só para todo mundo. Por que que uma mulher só foi que deu ouvidos? Porque foi aquela que o Senhor chamou. E por que que Paulo pregou para todo mundo? Porque Paulo não é Deus. Não era Deus. Ele não tem condição de olhar o coração como Deus olha. Por isso nós obedecemos a palavra de Deus e pregamos o evangelho a toda criatura. Aqueles que são de Deus vão ouvir a mensagem, vão ser transformados pelo poder do evangelho. Aqueles que não são, vão entrar de um lado, sair do outro, e assim vai ficar a vida inteira. Fora alguns que vão ficar revoltados com a palavra. Quantos pregadores têm tomado tijolada na cabeça aí? Quem não é de Deus, não nos ouve. É o que ele está dizendo aí, a segunda frase do versículo 6. Quem não é de Deus, não nos ouve. Aquele que conhece a Deus ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Simples assim. A alguns o Senhor chamou, a outros não. A alguns Deus amoleceu, outros não. E nós, enquanto pregadores, onde é que entramos nisso? No mesmo serviço de sempre, pregando a todos. Porque não temos a menor condição de saber quem vai dar ouvidos e quem não vai. Pelos mesmos motivos que uns dão ouvidos, ou seja, pelo agir sobrenatural de Deus, ou pela falta desse agir soberano, esses não ouvirão a mensagem de salvação. Isaías capítulo 6, versículo 10, tem uma declaração de Deus tremenda. E ela é repetida no Novo Testamento algumas vezes, tanto por Jesus quanto pelos apóstolos nas epístolas. E diz assim, Isaías 6,10: torna insensível o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Mas como assim? Deus está determinando a Isaías, vai lá e pregue. E a sua pregação vai endurecer o coração do povo. De maneira que eles olhando não vão ver, ouvindo não vão escutar, para não entenderem, para que não sejam salvos. Falávamos disso também de manhã, acerca da palavra do Senhor, como ilustrada no Apocalipse, capítulo 1, segundo a visão de João, do Senhor Jesus. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, que é a palavra do Senhor, que sai da boca do Senhor, sua palavra. Uma espada de 2 gumes que corta dos 2 lados, exatamente porque tanto salva quanto condena. Tanto salva uns, quanto dá juízo para outros. Nisto, reconhecemos os espíritos. O espírito da verdade e o espírito do erro. Essa é a verdadeira forma de identificação da mensagem. Quanto a dar ouvidos à mensagem. O mesmo espírito que age no que fala, para dar sabedoria no falar, é o espírito que age no que ouve, para dar entendimento no ouvir. Se esse milagre não acontecer, nada feito. Não adianta achar que o pastor Walter é um mau pregador, é fraquinho, realmente tem uns caras muito melhor aí, não dá nem para comparar.
Submeta a pregação ao crivo da palavra. Não vão dando crédito assim logo de cara, não. Examine. E examine a vida do pastor Walter também. Pouco importa, pouca utilidade teria uma pregação prudente aqui e uma vida torta lá fora. Quantos pastores têm emporcalhado o nome do Evangelho, a igreja do Senhor Jesus nessa terra, por seus procedimentos imorais, indecentes, mentirosos, ladrões, adúlteros. E você vai ouvir a pregação do cara e fala, meu Deus, que pastorzão. Fuja dele. É o cão em figura de gente. Nisto reconhecemos os espíritos. O espírito da verdade, tanto da parte do que prega quanto da parte do que ouve. O espírito do erro, do mesmo modo, tanto da parte de um quanto do outro. É perfeitamente possível identificar que o espírito está agindo, seja para anunciar, seja para receber a mensagem. Quem crê e é seduzido pela mentira, ama o mundo. Adora o espírito do anticristo, é seduzido por sua pregação e não dará ouvidos à verdade. Embora a verdade esteja batendo no pé do ouvido dele o tempo inteiro. Inclusive por isso nós não desistimos. Enquanto o cara está vivo, nós estamos pregando. Por mais que ele dê para nós todos os indicativos de que a palavra não está surtindo nenhum efeito em seu coração. Não abandona o pecado, não muda de vida, não confessa ao Senhor. Mas está vivo, o coração está batendo, estamos pregando. Porque cremos no poder de Deus, em que uma hora Deus quebre a dureza daquele coração e converta aquela alma a Ele. Amém, amados? Antes, alguns, ao ouvirem a pregação do Evangelho genuíno, ficarão indignados. Olha só, o 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Você pode até abrir lá que nós já vamos encerrar aí. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Você está em 1 João, é só voltar pouquíssimas páginas, umas 4, uma meia dúzia de páginas, dependendo do tamanho da letra da sua Bíblia. A palavra diz assim, ó. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Essa é a situação que nós estamos experimentando hoje. E nem de longe isso deveria nos surpreender, né? Não deveríamos estar nem um pouco admirados. O Senhor avisou que seria assim, né? O Senhor avisou que isso aconteceria. Não dá para se admirar, né? Então, amados, há uma boa e uma má pregação sendo oferecida aí. Há uma pregação verdadeira e há também uma pregação falsa. Os bons pregadores são muito poucos, mas o Senhor é maravilhoso. Deus é tremendo. Embora eles sejam poucos, pode ter certeza, meus amados irmãos, eles existem em número mais que suficiente para que o mundo esteja sendo regado com a boa pregação do Evangelho. Os maus pregadores são muitos e são trabalhadores, estão espalhados pelo mundo inteiro e com muita disposição para pregar. Estão trabalhando pesado. O que podemos fazer para nos proteger? Sermos fiéis à palavra de Deus. Provar os espíritos para saber de onde procedem. Ninguém
se dará por inocente diante de Deus, dizendo: ah, mas o cara era pastor, oh meu Deus, mas o cara era apóstolo, o cara era dono de canal de televisão, era um homem milionário, o cara chegou na presidência da República, o cara era um rei, era um grande general de guerra. Como eu não acreditava no homem daquele? O homem falava bonito demais. Nada disso vai justificar. Deus tem dado, por meio do Espírito Santo, que é dado a todo aquele que crê, o dom de discernir espíritos, de saber de onde procede a pregação, se é de Deus ou se é do anticristo. Não dá para dizer que foi enganado. Ninguém está sendo enganado. Ninguém. A não ser aqueles que estão enganando a si mesmos. Todos sabem o que é vontade de Deus e sabem o que não é vontade do Senhor. Nos apeguemos com firmeza à palavra do Senhor, porque ela verdadeiramente liberta.